Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Nós estamos aqui então para dar continuidade no nosso estudo bíblico nas cartas paulinas. E hoje nós começamos então a carta aos Colossenses. Ontem nós fizemos a carta aos Filipenses, 4 capítulos aí da carta aos Filipenses em 2 vídeos. E hoje nós estamos então entrando na carta aos Colossenses. Colossenses 1 e 2. Hoje, dia 31 de dezembro, último dia do ano. Dia 31 a gente para de fazer o diário? Não paramos, gente. E olha que beleza, ontem eu fiquei na dúvida, né, de qual dia que a gente tinha começado. Aí eu fui lá no meu diário, como a gente tem anotado a data, a gente consegue saber, foi dia 1º de dezembro que nós começamos. E olha o que nós já conseguimos fazer só em um mês. Tem gente que fala, não, ler a Bíblia é muito difícil, a Bíblia é muito grande. Mas a gente começa do começo, né? Assim, a gente começa aos poucos mesmo. E em um mês a gente conseguiu fazer a primeira carta de São João, a gente conseguiu fazer o Evangelho de São João, o Evangelho de São Marcos, a gente já fez Gálatas, Efésios, Filipenses e Colossenses a gente faz hoje. Então a gente conseguiu aí ler praticamente 6 livros em um mês. 6 livros da Bíblia. Isso é um grande avanço. Vamos louvar a Deus por isso. Quero louvar a Deus pela sua vida, você que está conseguindo então ler a Bíblia todos os dias. Que Deus abençoe, que Deus realmente te conduza às fontes das Sagradas Escrituras. Esse último dia do ano, o que nós vamos fazer então? Pedir o Espírito Santo sobre nós. Não podemos ficar sem o auxílio do alto nem um dia da nossa vida, gente. Sem o Espírito Santo a gente não dá conta, a gente não consegue. Mas com a graça do Espírito Santo, com a graça de Deus, a gente consegue perseverar. E cada dia é único na nossa vida. O que Deus tem para fazer hoje é hoje. O que Deus tem para falar hoje conosco é hoje. Nós vamos escutar o Senhor aqui na carta aos Colossenses. Rezemos juntos então pelo sinal da Santa Cruz. Livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai-nos, ó Pai, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Vamos lá então, carta aos Colossenses, capítulo 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos irmãos em Cristo, santos e fiéis de Colossos. A vós, graça e paz da parte de Deus nosso Pai. Então, uma carta endereçada aos Colossenses, aos cristãos que estavam em Colossos. É interessante que São Paulo não foi até a comunidade de Colosso. São Paulo não chegou a pregar aos colossenses. E a gente vai ver isso aqui ao longo da carta aos Colossenses. Mas um grande irmão na fé que foi e evangelizou, como São Paulo vem dizer, e ele então envia essa carta. Pensa no que era receber uma carta de São Paulo na Igreja Nascente. Mesmo se ele não tivesse pisado lá naquele território, se ele não tivesse pregado aquele povo, o povo sabia, tinha conhecimento de quem era Paulo já ali e da autoridade que tinha sido dada a ele. Então receber uma carta de São Paulo era uma alegria imensa, e ele já tinha autoridade até mesmo sobre aquelas comunidades que não tinham recebido o evangelho diretamente pela boca dele, né? Porque ele era ali um grande evangelizador de toda aquela região. Então vamos lá. E sendo amigo de Paulo, né, muitas coisas que ele estava ali pregando, ele dizia aquilo que eu ouvi da boca de Paulo, né? Maravilha. Nas contínuas orações que por vós fazemos, damos graças a Deus Pai, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, porque temos ouvido falar da vossa fé. Olha só, Paulo diz, temos ouvido falar da vossa fé em Jesus Cristo e da caridade e da vossa caridade com os irmãos. Hoje nós vamos fazer o vídeo, tem música aí, né, na rua, música para um lado, música para o outro. Dia 31 de dezembro.
Mas a gente vai com música ou sem música. Porque temos ouvido falar da vossa fé em Jesus Cristo e da vossa caridade com os irmãos, em vista da esperança que vos será reservada nos céus. Nós temos ouvido falar da vossa fé, de São Paulo. Então, olha, chegaram notícias até mim da comunidade de vocês, da fé de vocês. E ele então se coloca em oração por essa comunidade, né? Pela igreja nascente ali em Colosso, e ele diz: temos ouvido falar da vossa fé em Jesus Cristo e da vossa caridade com os irmãos, em vista da esperança que vos será reservada, está reservada no céu. Então a gente volta àquele princípio de que Paulo não tirou os olhos do céu, ele não tirou os olhos da meta, ele não tirou os olhos da esperança que está reservada a nós. E nós não podemos tirar os olhos dessa esperança, daquilo que está reservado para nós, que estamos em Cristo e que vamos nos tornando novas criaturas a cada dia pelo Espírito Santo. Esperança que vos foi transmitida pela pregação da verdade do Evangelho, que chegou até vós, assim como toma incremento no mundo inteiro e produz frutos sempre mais abundantes. Então São Paulo então vai dizer, olha, esse Evangelho chegou até vós, esse Evangelho que tem sido pregado pelo mundo. Quanto mais nós, agora que temos conhecimento do mundo, que na época eles não tinham, eles achavam que ali, né, no Oriente, ali nos arredores onde eles estavam era o mundo, eles não pensavam que existia, por exemplo, o Brasil, né, que na época não era Brasil ainda, mas eles não pensavam que existiam as nossas terras, que existiam outras terras espalhadas e outros povos pelo mundo. E esse povo, então, e São Paulo já acreditava ali que o mundo já estava sendo evangelizado, né? Claro, o Espírito Santo sabia que esse evangelho chegaria a outros povos, a outras terras que não haviam sido ainda conhecidas pelo restante do mundo, e chegou até nós, graças a Deus, né? Por isso a gente tem que parar um pouco de brigar com Portugal, né? A gente ficou ouvindo falar muita coisa, mas, gente, independente dos erros que aconteceram na história, nós temos que entender que o evangelho chegou até nós e que nós devemos a nossa evangelização pelos padres jesuítas que entregaram a sua vida aqui. A gente não vai ficar discutindo história aqui não, mas vamos entrar nessa realidade e louvar a Deus porque um dia o evangelho chegou até nós. Bendizer a Deus por essa graça. É o que acontece entre vós desde o dia que ouvistes anunciar a graça de Deus e verdadeiramente a conhecestes pela pregação de Epáfras. Aí ele vem falar, quem foi que pregou então para esse povo? Foi esse tal de Epáfras. Bendito seja Deus, Senhor, segura a música. Pela pregação de Epáfras, nosso muito amado companheiro no ministério. Então a pregação de Epáfras que chega até este povo e São Paulo vem então regar por cima dessa pregação com a palavra de autoridade que foi dada a ele. Ele nos ajuda como fiel ministro de Cristo. São Paulo falando então desse grande evangelizador que chegou ali evangelizando aquele local. Foi ele que nos informou do amor com que o Espírito vos anima. Então, Epáfras que dava a informação aí da comunidade de Colossos a Paulo. E aí São Paulo vai fazer uma súplica então pelos colossenses a partir do versículo 9. Por isso também nós, desde o dia em que o soubemos, não cessamos de orar por vós e pedir a Deus para que vos conceda pleno conhecimento de sua vontade. Vamos pedir ao Senhor essa graça para nós? Vamos tomar posse dessa oração de Paulo hoje? Que Ele nos conceda pleno conhecimento de sua vontade. Perfeita sabedoria e penetração espiritual, Senhor, dá-nos nesse dia, Senhor. Dá-nos, Senhor, para o ano de 2021, Senhor, um perfeito conhecimento, um pleno conhecimento da sua vontade, uma perfeita sabedoria, uma penetração espiritual para que nós possamos entrar no ano de 2021 de uma forma nova, porque nós precisamos de uma nova visão espiritual para entrar nesse ano novo. Para que vos comporteis de maneira digna do Senhor, procurando agradar-lhe em tudo. Senhor, que no ano de 2021 nós nos comportemos de maneira digna do Senhor, procurando agradar o Senhor em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Meus irmãos, se a gente entrar 2021 com essa realidade que São Paulo pede aqui para os colossenses, se nós pedirmos para nós, tivermos a graça de Deus
e caminharmos nisso que está sendo dito aqui, o ano de 2021 será diferente. Será um ano novo, com uma graça nova, renovado verdadeiramente pela graça de Deus. Independente se nós entramos no ano novo dentro de uma pandemia ou não. Para que, confortados em tudo, pelo seu glorioso poder, tenhais a paciência de suportar tudo com longanimidade. Será que São Paulo está falando para a gente no dia 31 de dezembro? Parece, não parece? Olha só, o que São Paulo está falando? Para que, confortados em tudo pelo seu glorioso poder, tenhamos a paciência de tudo suportar com longanimidade. Sede contentes e agradecidos ao Pai que vos fez dignos de participar da herança dos santos na luz. Ele nos arrancou do poder das trevas e nos introduziu no reino de seu Filho muito amado, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Vamos lá então. Eminência de Cristo. São Paulo, ele traz uma cristologia maravilhosa, né? São Paulo nos dá uma visão de quem é Jesus Cristo, uma visão maravilhosa. E São Paulo vem dizer, ele, Jesus Cristo, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de todas as coisas. Então, ele é a imagem do Deus invisível, ele nos mostra Deus, ele nos revela Deus. E então vem dizer a partir do versículo 15 aí, vem falar de toda a realidade de quem é Jesus Cristo, por intermédio seu, as criaturas todas foram reconciliadas pelo preço do seu sangue na cruz, ele restabeleceu a paz a tudo que existe nos céus e na terra. Então uma cristologia maravilhosa. E agora ele vem dizer, a partir do versículo 24, São Paulo vem dizer da missão dele. E ele diz, o que falta às tribulações de Cristo, eu completo na minha carne, por seu corpo que é a igreja. Eu completo na minha carne o que falta às tribulações de Cristo. Versículo 28. A ele é que anunciamos, admoestando todos os homens e instruindo-os em toda a sabedoria para tornar todo homem perfeito em Cristo. Eis a finalidade do meu trabalho, vem dizer São Paulo. A razão por que eu luto, auxiliado por sua força que atua poderosamente em mim. Então São Paulo vai falar, é para isso que eu trabalho, é para isso que eu gasto a vida, é para anunciar Jesus Cristo, é para admoestar, é para trabalhar dentro dessa igreja nascente, dentro dessas comunidades que vão nascendo entre os pagãos, foi que Cristo me enviou. E eu sou auxiliado pela força de Deus, que atua poderosamente em mim, vem dizer São Paulo. Não pela minha força, não por aquilo que é meu, mas por aquilo que vem do alto, que me é dado do alto, diz Paulo, né? Capítulo 2. Desejo realmente que estejais informados do árduo combate que sustento por amor de vós e dos de Laodiceia. A gente vai ver lá no Apocalipse, segundo São João falando da igreja de Laodiceia. Assim como todos os que ainda não me viram pessoalmente. Tudo sofro para que os seus corações sejam reconfortados e que, estreitamente unidos pela caridade, sejam enriquecidos de uma plenitude de inteligência para conhecerem o mistério de Deus, isto é, Cristo, no qual estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Digo-vos isso para que ninguém vos engane com discursos sedutores, porque também ali na igreja de Colosso, como em todas as outras igrejas, haviam aqueles que queriam convencer, que queriam persuadir aqueles cristãos recém-convertidos de uma verdade que não era Cristo Jesus. Então, na comunidade de Colosso havia um grande sincretismo religioso, porque havia aquela religião da qual eles vieram, que já adoravam falsos deuses e os astros, aquela realidade toda. Havia ali na comunidade de Colosso um culto aos anjos que se confundia um pouco com idolatria também, um culto exagerado aos anjos, né? Algo que não estava conforme ali o evangelho, algo que não estava conforme a verdade. Existia uma visão em relação aos astros ali, que embora não fosse aquela idolatria que a comunidade, que os colossenses viviam, né?
embora não fosse aquele nível de idolatria, mas existia ali uma confusão, vamos dizer assim, entre certo e errado, entre o que é bom e o que é ruim, entre o que está dentro do evangelho e o que não está. Existia uma confusão na comunidade de Colosso. E São Paulo escreve também por isso. E é por isso que ele vem aqui, então, dizer que ninguém vos engane com discursos sedutores. Nós podemos trazer isso para nós hoje em dia. Existem muitos discursos sedutores ao nosso redor. E nós não podemos nos enganar com esses discursos sedutores que estão ao nosso redor. Com essas vãs filosofias, né? Com essas realidades que nos cercam e que não trazem a verdade. A gente tem que tomar cuidado com isso. A gente às vezes até vê dentro da própria igreja um sincretismo religioso. A gente vê no meio de cristãos, no meio de católicos, muita confusão daquilo que é certo e que é errado, uma mistura das coisas. Aí eu pego uma pitadinha do espiritismo, eu pego uma pitadinha das filosofias orientais, eu pego uma pitadinha de tudo, coloco tudo dentro de um pacote e vamos embora porque dá certo. Eu pego ali, eu leio horóscopo, eu acredito, chega agora final de ano, então, meu Deus, hoje dia 31 de dezembro, vamos pegar essa palavra de São Paulo aqui, gente. Cristão não vive na idolatria, e dentro dessa idolatria, cristão não vive acreditando em simpatias. Onde está a sua fé? Você vai passar esse ano fazendo simpatia? Você vai entrar o ano de 2021 usando aquela roupa porque vai te trazer amor, dinheiro, sorte, bababá? Você vai agora, vai pra praia, vai pular 7 ondinhas? Você vai colocar sementinha de romã na carteira para não sei o quê? Você vai pegar lá um patuazinho? Pelo amor de Deus, cristão não vive essas coisas. Cristão católico agora dizendo para você, toma vergonha na sua cara, você que passa o ano fazendo simpatia. Isso não é de Deus. A igreja não ensina isso, então para com essas bobagens, né? Vamos parar com isso. De acreditar nessa tanto de boa. A gente liga a televisão, então, agora a televisão vai estar ensinando. Se você ligar a televisão aí, vai estar ensinando, algumas emissoras de televisão vão estar ensinando um monte de simpatia. Aí você diz, vou fazer essa. Em nome de Jesus, renuncia a isso. Consagre a sua vida ao poder de Deus. Hoje, meia-noite, se coloque diante de Deus em oração. Consagre o ano de 2021 a Deus. Consagre a sua vida a Deus. Consagre a sua família a Deus. Vamos nos consagrar ao coração de Jesus, ao sagrado coração de Jesus. Vamos nos consagrar ao Imaculado Coração de Maria, pedindo que ela nos entregue inteiramente nas mãos do Senhor Jesus nesse ano de 2021, para que sejam expoliados, como a gente vai ver um pouco à frente na palavra de São Paulo, todo o principado, potestade, toda dominação, todos os príncipes desse mundo tenebroso, para que todos os dardos inflamados do maligno contra a nossa vida nesse ano de 2021 sejam destinados ao insucesso. Então não vamos entrar o ano com simpatia não, com crendices não. Vamos basear a nossa fé na fé autêntica, na fé verdadeira, na fé que a igreja nos ensinou desde sempre. Vamos parar com isso, né? Vida cristã. Versículo 6. Como de nossa pregação recebestes o Senhor Jesus Cristo, vivei nele, enraizados e edificados nele, inabaláveis na fé em que fostes instruídos, com o coração a transbordar de gratidão. Não é isso que nós estamos falando aqui? Como de nossa pregação recebestes o Senhor Jesus Cristo, vivei nele, enraizados e edificados nele, inabaláveis na fé em que fostes instruídos, com o coração a transbordar de gratidão. Então, nesse último dia do ano, nós já queremos renunciar todo e qualquer crendice que não seja da nossa fé. Nós queremos renunciar a toda e qualquer superstição. Nós já renunciamos dizendo que não vamos fazer e nós já renunciamos a todas aquelas que nós já fizemos na nossa vida. Se por um acaso nós fizemos, que nós rompemos com aquelas que nós fizemos, nós rompemos, nós renunciamos, nós dizemos ao Senhor que nós não aceitamos mais isso na nossa vida e pedimos perdão ao Senhor pelas vezes que nós fizemos essas simpatias, não é? Que nos foram ensinadas e que nós acreditávamos que não estávamos fazendo nada de errado, porque nós ainda não tínhamos conhecimento da verdade. Charlene, você já fez simpatia? Já fiz simpatia, já virou o ano fazendo simpatia? Já, né? Na minha adolescência eu não tinha consciência. A partir dos meus 18 anos,
Quando eu entrei para o meu grupo de jovens e eu comecei a conhecer a doutrina católica dentro do grupo de jovens, eu percebi que tudo aquilo estava fora da doutrina e eu renunciei verdadeiramente e nunca mais fiz nem vou fazer. Nunca mais. Versículo 9. Não, vamos no versículo 8. Está de sobreaviso para que ninguém vos engane com filosofias e vãos sofismas baseados nas tradições humanas, é o que nós estamos falando aqui, nos rudimentos do mundo, em vez de se apoiar em Cristo, pois nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Tendes tudo plenamente nele, que é a cabeça de todo principado e potestade. Nele também fostes circuncidados com circuncisão não feita por mão de homem, mas com a circuncisão de Cristo, que consiste no despojamento do nosso ser carnal. Sepultados com ele no batismo, com ele também ressuscitastes por vossa fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos, mortos pelos vossos pecados e pela incircuncisão de vossa carne, chamou-vos novamente à vida em companhia com ele. É ele que nos perdoou os pecados. Então foi o Senhor Jesus que nos perdoou de todos os pecados, cancelando o documento escrito contra nós. Você sabia que existia um documento escrito contra você? Existia um documento escrito contra nós, cujas prescrições nos condenavam. Versículo 14 nós estamos, aboliu definitivamente, o Senhor Jesus aboliu definitivamente o documento que nos acusava ao encravá-lo na cruz. Expoliou os principados e potestades e os expôs ao ridículo, triunfando deles pela cruz. E nós vamos voltar aos rudimentos de uma vida velha, que Jesus já encravou na cruz, que Jesus já lavou, já redimiu no sangue dele? Não, nós não vamos. Ninguém, pois, vos critique por causa da comida ou bebida, espécie de festas, de luas novas ou de sábado. Tudo isso não é mais que sombra do que devia vir. A realidade é Cristo. Vamos lá no versículo 20. Se em Cristo estáis mortos aos príncipes deste mundo, por que ainda vos deixar impor proibições como se vivestes no mundo? Não pegue, não toques, não proves. E aí São Paulo vem falar novamente daquela realidade dos judaizantes, que vinham com a realidade judaica que eles traziam e queriam impor aqueles que estavam ali. Também na comunidade de Colosso. Tanto aqueles que estavam nas localidades do culto pagão que eles viviam, eles queriam ali misturar o culto pagão no culto cristão, quanto também os judaizantes queriam impor todas aquelas leis judaicas a eles também. Então uma série de imposição na cabeça deles. E aí Paulo vem dizer, olha, vocês agora são cristãos, vocês seguem Jesus Cristo, ficar enraizados nele, firme no Senhor. E não em todas essas coisas que querem impor a vocês, porque isso não pertence mais, né, a vocês. Aí São Paulo vem dizer, elas podem sem dúvida dar a impressão de sabedoria, enquanto exibem culto voluntário de humildade e austeridade corporal, mas não tem nenhum valor real e só servem para satisfazer a carne. Então até mesmo, às vezes até mesmo aquilo que parece bonito, fala, nossa, mas aquele povo, aquela filosofia, aquela realidade é tão bonita, eles são tão piedosos, eles encontram a paz interior através de tantas coisas. Meu irmão, a paz é Cristo, diz a igreja. Está buscando a paz aonde? Onde é que você tem buscado a sua paz? Em filosofias orientais, você tem buscado a sua paz numa meditação baseada numa filosofia oriental, né? Ah, Charles, você está falando de quê? Estou falando de coisas concretas. Me perdoe dizer. Você pega o Catecismo da Igreja Católica. A gente, por exemplo, nós estamos estudando aí o IUCAT, que é o Catecismo dos Jovens, baseados ali no compêndio, no Catecismo da Igreja Católica. Então, a doutrina católica que fala claramente contra a meditação transcendental, contra a yoga, contra essas coisas todas. Fala, Charlene, fala. Né? Se você quiser, eu vou até postar aí no Facebook, eu vou postar as páginas e os trechos que estão falando isso, por exemplo, de uma forma muito clara no IUCAT, que é o Catecismo dos Jovens. A doutrina católica é muito clara em relação a isso. Né? Então vamos abrir mão dessas coisas e vamos ser cristãos autênticos. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E nós já queremos então terminar esse vídeo de hoje agradecendo a Deus pelo ano de 2021.
apesar das lutas, apesar dos problemas, apesar das perdas, apesar das dificuldades, o Senhor esteve conosco. Nós não podemos dizer que Ele não esteve conosco. Nós podemos e devemos dizer e agradecer ao Senhor porque Ele está no meio de nós, porque Ele tem cuidado de nós, porque Ele tem cuidado da nossa vida, porque Ele tem verdadeiramente se derramado em amor sobre nós. E se nós pararmos diante dele com sinceridade, nós vamos perceber quanto amor Deus derramou no nosso coração e na nossa vida neste ano. Nós queremos louvar a Deus por tanto amor, por tanta graça, por tanta misericórdia. E porque a vontade de Deus, acima de qualquer outra coisa, é que nós sejamos santos. É que nós um dia alcancemos a graça do céu e que pela eternidade nós estejamos diante dele, onde não vai haver mais doença, onde não vai haver mais morte, onde não vai haver mais choro, onde não vão haver mais as dificuldades do tempo presente. E é isso que nós desejamos. E nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor não desiste de nós. O Senhor tem estado, Senhor, verdadeiramente no meio de nós, no seio da nossa família. Nós te entregamos então e te consagramos, Senhor, a nossa vida. Todo o ano de 2021, nós te pedimos, Senhor, que tu possas passar à frente de tudo aquilo que nós vamos viver nesse ano. Nós consagramos, Senhor, a nossa casa, consagramos a nossa vida, consagramos a nossa família, as pessoas que nós trazemos no nosso coração, nós te entregamos tudo, Senhor. E dizemos que nós não queremos ter posse do ano de 2021, nós não queremos ter controle do ano de 2021, da nossa vida, mas nós entregamos o controle da nossa vida nas tuas mãos, nós entregamos tudo aquilo que nós vamos viver no ano de 2021 nas tuas mãos. Que seja tudo feito conforme a tua santa vontade. Nós também nos consagramos ao Imaculado Coração de Maria, te pedindo, Mãe, guarda-nos no teu coração. Guarda-nos no teu coração para que nós sejamos protegidos, para que nós sejamos guardados, para que nós sejamos, Mãe, santificados no teu coração. Teu coração de mãe, teu coração que gerou Jesus, possa nos gerar também. E possa nos fazer criaturas novas, como Cristo é criatura nova. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santo Agostinho dizia que Nossa Senhora ela é a forma para gerar os santos, para formar os santos. A forma que Deus Pai quis utilizar para fazer com que o Verbo se fizesse carne, Jesus Cristo, o homem perfeito, também é a forma que Deus se utiliza para fazer de nós criaturas novas à imagem de Cristo Jesus. Que o Senhor nos ensine e nos encaminhe num caminho novo, completamente renovado, no ano de 2021. Desejo a você um feliz ano novo, que Deus abençoe a sua vida. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.